Ele sabe tudo. Então, o São Paulo veio para radicalizar. Radicalizar tanto que na coletiva ele vem e fala o seguinte, né? Jogadores, se eles vão ficar felizes ou não, eu não sei. Então, provavelmente não vão ficar felizes de ouvir o treinador falando que são os jogadores que resolvem e, nesse caso, não resolveram. Né? Que ele é um percentual menor daquilo que é proposto dentro de campo que eles fazem. Então, é o seguinte, o São Paulo não veio para... Pô, fulaninho, como você é legal, tal, pô, faz um Ele veio para reformar a casa. Faz um favor para mim. Ele veio para dar voadora na história. Então, vamos ver essa relação. Louco, que golaço! Salve, nação! Separei para vocês um trechinho do Linha de Passe. O vídeo tá top! As análises sobre a evolução do Flamengo. Houve evolução com o Sampaoli? Sim ou não? Comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós, tá bom? Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Quero mandar também um abraço para os amigos da ESPN Brasil, Grupo Disney. Aquele abraço, meus amigos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal ESPN como créditos. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Dito isso, olha só que corte top que eu separei para vocês. Vamos lá, então? Muito bonito o Beira-Rio, lotado como deve ser num jogo desse tamanho. Pode falar o que quiser do horário, mas que o povo gosta do horário das 11 da manhã. Gosta. É porque assim... O primeiro tempo foi devagar por causa do horário. O domingo fica mais longo. Eu particularmente gosto. Pode falar o que quiser. O domingo fica mais longo, né? Você tem aquela sensação de poder aproveitar um pouco mais o domingo. Eu gosto de jogo na sequência. Eu gosto do jogo às 11, um jogo às 4. Sim, quanto mais melhor. Tanto é que assim, ontem, quando acabou esse jogo, o meu filho estava tão empolgado com o jogo, ele disse para mim, papai, quem joga as duas? Eu falei, não, agora só as 4, filho. Ele queria mais. Aí tem futebol europeu, né? Maravilhoso. Ele queria... Começa às 7 da manhã e acaba às 9 da noite. Não não muito. Eu acho que para o Internacional, assim, essa vitória era importantíssima, também porque o Mano Menezes... vinha de eliminação no Campeonato Gaúcho, vinha questionado, o Inter não vinha de grandes atuações e consegue uma vitória desse tamanho. Muita expectativa gerada pelo primeiro jogo do Sampaoli no comando técnico do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um clássico nacional como Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. Então, assim, a vitória, se a gente falava aqui da importância do Corinthians eliminar o Remo, acho que para o Internacional foi gigantesca a vitória. E do outro lado, o Flamengo tentando se achar nesse novo sistema, né? Aliás, houve uma mudança significativa, vocês que são os experts em sistema de jogo e tudo mais, em maneira de se comportar, do Nublense para o Internacional, né? Olhando para a formação do Flamengo. Assim, eu contra o Nublense, eu falei que eu não gostei do jogo do Flamengo, mas me chamou a atenção a postura, porque sempre que um jogador do Nublense recebia a bola, havia algum jogador do Flamengo grudado, quando o jogo em que o Flamengo perdeu para o Maringá, era um desleixo completo de marcação. Tem o lance do gol, já falei isso rapidamente, que está o Gabigol e o Everton Ribeiro de costas, o goleiro lança a bola na direita, o Cebolinha está longe, a bola chega lá, parece um contra-ataque, mas a defesa está inteira posicionada. Ou seja, o time era um time desleixado. Contra o Nublense não foi, mas foi um time com diversas falhas. As falhas diminuíram, mas em alguns momentos ainda faltou a concentração, porque os gols que o Flamengo toma são gols em que um time concentrado, com jogadores o tempo inteiro focados, né, pressão em cima do adversário, não permitindo que receba a bola em cobrança de lateral, eram lances evitáveis. Então, assim, é possível notar já uma mudança de ideia e de comportamento. Mas a execução ainda... A execução ainda precisa caminhar um pouco mais, porém... O time começa a ter... O time nesse jogo teve uma cara de um time de Sampaoli 30%, 40% do que eu espero do time de São Paulo. Você acha que não chega nisso? Porque, assim, qual é um dos problemas do Flamengo? Isso é problema com o Dorival, problema com o Vitor Pereira e Renato Gaúcho. Vamos parar por aí. Quando o Flamengo perde a bola no campo ofensivo, os retornos são bem desordenados, lentos, deixam espaço e tal.
E aí vem o Sampaoli, a gente viu um pedaço do treino outro dia, que foi divulgado, né? Sim. Paixão pela bola, tem que ter a bola, tem que manter a posse, tem que recuperar. É o tempo todo a bola. Esteja com você, mantém. Quando não está com você, recupera. E quando você perde lá na frente, trate de recuperá-la. Não é só correr para trás. É atacar a bola. E se o Flamengo, e a maioria das equipes brasileiras, a gente tem muito problema. Perde a bola, tem gente que volta falando, pô, legal, torcendo pelos outros. Você não pode torcer pelos outros, você faz parte. E só que o futebol brasileiro, que é uma cultura ainda, e a gente vê em muitos lugares, inclusive em programas esportivos, que este corre, aquele não corre. Esse aqui não precisa, esse aqui precisa. Então, e aí eu vi o Griezmann jogando Barcelona e Atlético no domingo, no horário do Flamengo, eu estava fazendo o jogo. Tem uma bola na área que é o Griezmann. O Griezmann estava posicionado, era atacante nesse jogo, com o Correa. O Griezmann está lá, está lá e pá, na área dele, defensiva, lutando também. Time de Simeone. Quem não luta, não joga. E o Griezmann não morreu por voltar e dar um chute na bola e ajudar seus colegas. E só uma coisa, professor, que as pessoas às vezes não percebem. Vivo. E quando se olha o jogo, né, essa é uma das vantagens quando a gente pode ir ao estádio, você consegue enxergar todos os posicionamentos. Um jogador atacou a bola, mas os outros jogadores precisam estar em posições de marcação que impeçam o cara do time adversário que tem a bola, tem para quem toca a bola. Por isso que o jogo é coletivo. A marcação ela é plena, ela não é só no cara que tem a bola. É matar as opções para o cara que está com a bola não ter para quem dar a bola para você recuperar a bola. E aí, Birner, você olha no Vitor Pereira, o mais recente. O Vitor Pereira não conseguiu fazer isso. E ele gosta, hein? Primeiro ele administrou o Flamengo do Dorival, colocando pitacos e elementos sem ser radical, porque ele tinha algumas finais para realizar. E quando o Brasileirão chegar, eu vou tentar ganhar essas finais desse jeito aqui. Vai surgir um novo time, com as minhas ideias, todas as minhas ideias. Não conseguiu, porque ele caiu. Agora ele fez o necessário e isso acabou provando-se errado. E o São Paulo vem e sabe disso. O São Paulo não caiu num lugar que ele não sabe o que está acontecendo, ele sabe tudo. Então o São Paulo veio para radicalizar. Radicalizar tanto que na coletiva ele vem e fala o seguinte, né? Jogadores, se eles vão ficar felizes ou não, eu não sei. Provavelmente não vão ficar felizes de ouvir o treinador falando que são jogadores que resolvem e nesse caso não resolveram. Né? Que ele é um percentual menor daquilo que é proposto dentro de campo que eles fazem. Então é o seguinte, o São Paulo não veio para fulaninho, como você é legal, tal, faz um ele veio para reformar a casa. Faz um favor para mim. Ele veio para dar voadora na história. Então, vamos ver essa relação. Ele veio para fazer diferente do que parecia ser a proposta do Dorival, por exemplo, quando chega. Né, que dentro da simplicidade foi ali adequando o jeito dele, mas sem bater o pé na porta, e deu certo, porque foram 2 títulos conquistados, né? Eu acho que a questão é que, assim, tudo bem, a gente já teve outros exemplos de caras que vieram com essa proposta. Paulo Souza, exatamente a mesma proposta, fazer algo tudo diferente e tudo mais, e não deu certo. Eu acho que, assim, esse olhar positivo para o que aconteceu, de fato foi um bom jogo do Flamengo, apesar da derrota, eu acho que o Flamengo jogou bem, foi um Flamengo melhor do que a gente estava acostumado a ver, mas assim como eu não vou dizer que o Cuca não conseguiu melhorar, o X melhorou em 1 ou 2 jogos, para mim um ou 2 jogos vão ser sempre 1 ou 2 jogos, e aí pode ser o Guardiola, pode ser o Klopp, pode ser o Sampaoli, pode ser quem quer que seja, eu não vou chamar... Até o Mourinho. Evolução. Esse papo de usar evolução. Até o Mourinho. Porque você nega o dia a dia. Você nega o dia a dia. Exato, você só põe foco na conversa, na preleção. Assim, chamar de evolução porque um jogo foi melhor, porque um jogo jogou mais... Para a gente chamar as coisas de evolução, você precisa ter um bloco de jogos, sei lá, são 6, 7 partidas, né? Uma sequência de jogos contra adversários diferentes para dizer... Tá bom, então, vamos lá. Pega os 6 últimos jogos do Flamengo e veja se houve ou não evolução. Pega para trás, então, com Vitor Pereira. Eu acho que esse olhar positivo, ele se dá muito pela crença do que o Sampaoli pode fazer. Quer dizer, porque a gente conhece a capacidade do Sampaoli, a gente conhece o potencial do elenco do Flamengo, e aí fica já, né, depois de 2 jogos, essa coisa de evolução do Flamengo, olhos vistos, não... Eu acho que, assim, é uma coisa que... Não tem. Não tem, não dá para chamar de evolução. Dá para dizer, para mim, sobretudo contra o Internacional, por mais maluco que seja, porque, sobretudo contra o Internacional, dá para dizer que o Flamengo jogou melhor.
do que estava jogando. Porque ali você tem um adversário... Quando sai o segundo gol do Inter, o Flamengo pressionava mais, tinha acertado a trave. E você tem do outro lado um adversário forte, com bons jogadores no ataque, porque o próprio jogo contra o Nublense que você fala, não sofreu um chute no gol, mas em vários momentos a gente via o Flamengo tomando contra-ataques da equipe chilena, totalmente desorganizado. 3 zagueiros. Em jogos em que você diria, bom, se tivesse 2 ou 3 caras um pouquinho melhores, porque talvez o Nublense seja o pior time dessa fase de grupos, a história tivesse sido outra. Então eu acho que neste jogo, de fato, o Flamengo jogou melhor. E essa crença sobre evolução, esse classificar isso como evolução, tem muito mais a ver com o que a gente sabe que o São Paulo pode fazer e que o próprio elenco do Flamengo, evidentemente, também pode. Ele foi com 4, linha de 4, né? Não foi... Diferente do Nublense. Imaginava até que ele manteria os 3 zagueiros. Aí foi muito pelo Internacional, com Thiago Maia, Gerson, Vidal e Everton Ribeiro. A minha expectativa, vendo 2 jogos do Flamengo com o São Paulo, do São Paulo redefinir um pouco o Gerson. O Gerson, se ele conseguir abraçar, entender, ele conhece São Paulo, né? Então acho que tem uma ligação aí de caras que já se conheceram, já trabalharam juntos. O Gerson pode ser o Gerson mais agressivo, participando mais dos jogos, sendo mais protagonista até, porque nesse momento, sem a Arrascaeta, o Gerson é um cara muito importante. Aquele foi de Everton Ribeiro. Ele fez um bom jogo contra o Inter. Né? Mas o Gerson é um cara que a minha expectativa é assim, se ele conseguir nessa linha de evolução, porque depende muito do treinador, da função, dos espaços, então é possível que o Gerson consiga dar um salto, né? Jogar aquilo que a gente sempre esperou dele, sem a bola também, isso é fundamental. E o Wesley e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas ok, e o Wesley que é um lateral que dá para trabalhar e foguetinho, né? Você ocupa a lateral de uma outra forma, porque o São Paulo gosta de laterais beiradas muito bem ocupadas, sempre com jogadores presentes. Paulo, o Vidal jogando um pouco mais aberto também. Até agora a gente viu o São Paulo escalador. Sai esse, entra aquele, hoje é assim, e redefinindo coisas que você vê mais pela ação de escalar do que ação no treino em si, porque é difícil trabalhar em pouco tempo todas as fases do jogo. Então, até ele vai sofrer com isso, mas ele tem um elenco que é mais fácil de trabalhar. Sim. Mas é mais difícil de convencer. Vamos ver. Por falar em ação, pegando... Certamente você já deve ter ouvido falar que contra fatos não há argumentos. Então vamos lá então provar aqui para o Jean que houve sim evolução no Flamengo. Vamos lá então, galera, começando aqui pela final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense. O primeiro jogo foi 2-0 para o Flamengo. O Flamengo jogou melhor que o Fluminense? Na minha opinião, não. Alcas e Flamengo. O Flamengo perdeu de virada por 2-1 para o Alcas. O Flamengo foi bem nesse jogo? Não. Jogo da volta, final do Campeonato Carioca. Fluminense 4, Flamengo 0. O Flamengo não viu a cor da bola. Foi um vareio, um passeio. Fale o que você quiser sobre esse jogo. Flamengo, horroroso em campo, né? Maringá e Flamengo, cara, pior jogo da história do Flamengo que eu assisti. Tá? Maringá 2, Flamengo 0. Flamengo perde por 2-0 para um time de Série D. Eu acho que isso nunca tinha acontecido na história, não sei. Tem que pesquisar, mas eu acho que não. Flamengo 3, Curitiba 0. Aqui sim o Flamengo foi melhor, mas sem o Vitor Pereira. Aqui já não tinha mais Vitor Pereira, galera. Era o Mário Jorge. Flamengo 2, Nublense 0. Estreia de Jorge Sampaoli. Internacional 2, Flamengo 1. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Últimos 7 jogos. O Flamengo foi melhorar depois que o Vitor Pereira saiu. Com o Mário Jorge já aplicou 3-0 no Curitiba. Na chegada do Sampaoli, 2-0 no Nublense. E jogando melhor do que o Internacional, perdemos por 2-1 para o Internacional. O que vale é a bola na rede, né? E aí, convenci você? Houve ou não houve evolução no Flamengo depois da saída de Vitor Pereira? Se houve. Houve muito, cara, principalmente na disposição e vontade dos jogadores em campo, né? Tá aí, galera, trouxe aqui pra você mais um vídeo top. Deixa o like antes de sair do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Isso aqui é Flamengo, saudações
rubro-negras. Fui!